que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Hoje, o Senhor trouxe à minha memória uma palavra muito antiga, que tem no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30. Nós devemos, irmãos, nos colocar na brecha. Essa expressão que Deus colocou é porque nas cidades que eram formadas naquela época, uma das formas que trazia mais segurança para a cidade e que era muito importante era levantar muralhas. E nestas muralhas, quando outra nação queria atacar aquela cidade, aquela terra, o exército daquelas nações ficavam tentando abrir um buraco na muralha para formar uma brecha para dali eles poderem entrar e atacar a cidade. E era feita dessa forma. E tinha que ter do outro lado, o que esteja do lado de dentro da cidade, para defender a cidade, para ficar na brecha. Era necessário ter alguém que ficasse na brecha, protegendo o povo. E essa brecha que Deus nos convoca hoje para fazermos parte daquele povo, daquele exército de Deus que vai ficar na brecha que Satanás abriu contra nós, aquela abertura para deixar que o mal entrasse em nossa cidade, entrasse em nossas vidas. Então nós devemos, como povo de Deus, nos colocar ali na brecha, intercedendo a Deus, clamando a Deus, que a ira do Senhor não caia sobre nós, para que Deus não se aparte de nós e nos proteja, nos defenda da destruição. Nós devemos nos colocar na brecha, nós devemos ser intercessores, nós devemos clamar ao único que pode nos livrar da destruição que o mundo está tentando nos colocar. O mundo jaz no maligno. Muitas nações já foram atacadas e nós estamos sendo atacados. E muitos nem percebem que estão sendo atacados. A igreja do Senhor está sendo atacada pelo mundo. A igreja não pode deixar que tenha brechas para que o pecado não entre na igreja. A igreja que eu estou falando para vocês não é só o templo. O templo é o lugar onde nós nos alimentamos da palavra. Mas nós somos a igreja do Senhor e devemos tratar disso fora da igreja. Quando nós sairmos alimentados da palavra de Deus de dentro da igreja, devemos nos tornar aquele que protege o povo de Deus, que fica ali no meio, na brecha, para não deixar que Satanás nos ataque. Amém. Então eu vou ler 3 passagens bíblicas. Aqui eu vou ler um versículo em Ezequiel 22, vou ler o versículo, na verdade, para que vocês entendam mais ou menos a situação da época do profeta e para que vocês entendam e vejam muita coisa parecida com aquele tempo, que infelizmente nós estamos vivendo hoje. Por isso que a Bíblia é o livro mais completo, não precisa de aumentar mais nada dele. Tem gente querendo adicionar para ver se coloca o que faz com que o pecado não seja pecado, mas não adianta. A Bíblia já está completa e é o livro mais atualizado do mundo. Se não, vejamos. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês vão ver como vocês vão achar parecido com o hoje. Era assim que o povo estava vivendo na época do profeta que fez esse livro.
os pecados das autoridades de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, livro de Ezequiel, capítulo 22, estou lendo a partir do versículo 23, do versículo 23 ao 30. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, diga a essa terra, você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim, eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Tem representante de segmentos cristãos, representantes, pessoas que você não espera jamais determinada coisa, aceitando ideologia de gênero, e aceitando que todo tipo de religião, mesmo que ela seja contrária à vontade do Criador, contando que tem que respeitar isso que está errado, tem que respeitar, e o respeito é o seguinte, porque é claro que nós não devemos maltratar ninguém. Se tem uma pessoa praticando determinada religião, que nós sabemos que é contrária à vontade de Deus, com amor, nós temos obrigação como povo de Deus de exortar a pessoa, de ensinar a pessoa, de dizer, venha cá, ouça o que diz a palavra de Deus. Nós temos obrigação e não de concordar com eles, dizendo que todo tipo de crença está tudo muito bem e deixa para lá. Misticismo, seja o que for, está tudo concordando. Representante cristão dizendo isso. É muito triste de dizer que esse livro está atualizado demais. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, assim diz o Senhor, e profanam as minhas coisas santas. Quando eles falam que pecado já não é mais pecado, é porque depende da situação. O relativismo entrando na igreja. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Pelo contrário, quer dizer, quer usar o próprio amor de Deus para tapar o sol com a peneira. Para poder dizer que, bem, como o amor de Deus é infinito, então vamos concordar com isso e trazer esse pecado para a igreja e todo mundo fica calado. Quem falar está desagradando aquela pessoa, está afastando aquela pessoa da palavra de Deus. Que palavra de Deus que está sendo colocada? E eu não estou falando aqui em nomenclatura de igrejas. Eu não estou falando, mas vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem o que, infelizmente, o Papa está fazendo na Igreja do Senhor. O cristianismo, qual a transformação que está sofrendo. Vocês estão presenciando o Papa, as aberrações que ele está fazendo. Apoiando o comunismo com todas as letras e querendo colocar na cabeça do povo de Deus palavras mentirosas que a igreja do Senhor, a palavra de Deus, não concorda. Muitos cristãos, muitos que estavam indo para a missa, tudo direitinho. Muitos padres estão revoltados com esta manifestação do Papa. Muitos padres estão vendo que está errado, porque está fugindo da palavra de Deus.
não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Muitos padres estão se revoltando contra essa atitude do Papa. Mas, infelizmente, alguns padres são comunistas. Concordam com a teoria satânica do comunismo. Muitos pastores que se dizem pastores, que simplesmente estão ensinando que deve haver uma modificação. Muitos não, graças a Deus, pouquíssimos. Na verdade, eu estou sabendo de um pastor que se diz pastor, porque uma pessoa dessa não pode ser pastor, mas se diz pastor e ele está dizendo que a Bíblia Sagrada precisa ser modificada. Porque a Bíblia Sagrada precisa adequar casamento gay, adultério, com a teoria do relativismo. Cada caso, um caso. Então, dependendo do caso, aí o pecado deixa de ser pecado. Tem um pastor fazendo isso. E tem muitos pastores revoltados com essa atitude desse pastor, que está querendo levar todo mundo para o inferno, mas ele não vai conseguir, não. Porque não adianta, contra a igreja do Senhor, Satanás não tem poder. Ele não vai vencer, não vai prevalecer. E aqui ele diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. A igreja que prega prosperidade, no lugar de pregar arrependimento de pecado para você ter a vida eterna, que é a verdade, não tem outra forma de você ter a salvação. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e você aceitar viver em conformidade com a vontade de Deus. É a única forma de você ser salvo. Não adianta você entregar o dízimo e continuar no pecado. Essa é a verdadeira igreja. A igreja que disser, traga o carro, jogue a aliança aqui que seu casamento vai ficar bom quando você botar sua aliança aqui. E depois, isso é crime. Isso é crime espiritual. Isso está levando as pessoas para o engano. Temos que pregar a verdade. Os seus profetas cobrem isso com cal. Ficam disfarçando, caiando, fingindo que está tudo muito bem. Tendo visões falsas e predizendo mentiras. Ainda fica mais profetando. Dizendo profecias mentirosas. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Olha o perigo das profetadas. Quando você viu uma pessoa dizendo que Deus concorda, não, olha, Deus vai te colocar, você vai casar com esse rapaz. E o rapaz já é casado com outra pessoa. Ou então você vai ficar rico sem trabalhar. Ou então, não, já que você se apaixonou, você é homem, mas se apaixonou por outro homem, o amor, então, prevalece. Então, você pode ficar com esse rapaz. Você pode ter certeza. Não é a igreja do Senhor. Não é a igreja do Senhor. Quer levar você para o engano, para a morte eterna. Aí o Senhor disse aqui no 29. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados. E injustamente oprimem os estrangeiros. Aí veio 30, aí vem a brecha. Olha só. Procurei, o Senhor disse, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha que Satanás
fez aquele rombo ali, que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, o Senhor disse. Se colocar na brecha, naquele buraco que Satanás fez para defender o povo de Deus, mas é você diante de Deus. Diante de mim, o Senhor disse. Ele procurou um homem para se colocar na brecha, um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante do Senhor a favor desta terra, para que, o Senhor disse, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Olhe que palavra forte, irmãos. O Senhor procurou, no tempo de Ezequiel, um homem sequer, que se levantasse para reconstruir a muralha e se colocar na brecha, intercedendo a Deus pela terra, pelo povo. E simplesmente ele não encontrou. E agora o Senhor nos convoca para sermos este soldado de Cristo, para reconstruirmos a muralha que foi quebrada, a família que foi desconstruída no passar desses anos, desses últimos anos, nesses últimos 20 anos principalmente, mas já há uns 60 anos que está sendo implantado isso. E agora nós estamos numa fase dificílima, porque a muralha está com um rombo enorme, irmãos. A muralha está com um rombo enorme. A terra, Senhor, meu Deus do céu, como a terra está sofrendo. Porque a coisa está séria, irmãos. Satanás está invadindo as nações. Está destruindo, desconstruindo o homem. Está fazendo o homem não saber mais nem que sexo tem. Não querer saber de Deus ao ponto de querer matar os profetas. De querer que as igrejas sejam destruídas. Tem igreja sendo destruída agora, irmãos, nos outros países. Não vamos deixar que isso aconteça aqui no nosso país. Vamos realmente ser aquele homem que o Senhor procura. Vamos nos colocar, irmãos, à disposição do Senhor, pedindo a Deus estratégias, capacidade para reconstruirmos as muralhas, para que a família volte a ser família, para que os filhos voltem a honrar os pais, para que os pais sejam dignos de honra para seus filhos, não sejam vergonha para os seus filhos, para que o homem, ele entenda qual a missão dele aqui na terra. A nossa missão, irmãos, é de reconstruir muralhas que foram rompidas, destruídas por Satanás. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. O amor de Deus. O amor que nos fez existir. Vamos nos reconciliar com Ele através de Jesus, do sacrifício da cruz. Jesus já pagou o preço para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Ele já pagou. O preço já foi pago, a herança, nós já temos a herança. Não renuncie à herança. Fuja do pecado. Não existe outra coisa que o Senhor não queira que eu diga nesta manhã. Fuja do pecado. Torne-se um soldado de Cristo. E vamos reconstruir, irmãos. As muralhas, elas estão destruídas.
Nós estamos vivendo um tempo muito mau, irmãos, porque o homem esqueceu do Senhor. Na Europa, irmãos, é uma frieza espiritual grande. Você chega até onde você chega nos Estados Unidos, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos é porque o homem esqueceu de se prostrar diante de Deus. Não vamos fazer isso, irmãos. Não vamos cometer o mesmo erro. Vamos buscar o Senhor. O Senhor está te chamando para interceder pela terra. O que vai ser de nossas crianças, irmãos, se nós continuarmos inertes, simplesmente passeando no shopping, olhando para o Instagram, olhando para o Face, olhando para a vida alheia, querendo saber como é que uma pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro. O dinheiro você não leva. Você precisa buscar o autor da vida enquanto você está aqui. Depois não tem mais como. Você, depois que sair dessa veste aqui, você não tem mais oportunidade. Busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Humilhe-se diante dele, prostre-se diante dele, peça perdão ao Senhor. E aí, depois que você realmente entender qual a sua condição, assuma a sua missão. Seja aquele que vai reconstruir as muralhas e que vai ficar na brecha, intercedendo a Deus pela terra. Eu fiz umas anotações aqui. Devemos nos colocar na brecha da intercessão por toda a terra. Isso é importantíssimo. Somos chamados a andar em santidade, separados das coisas do mundo. Discorde das coisas do mundo. Não seja tímido, seja corajoso, corajosa. Tenha coragem de dizer com amor, não precisa ser brigando, não. Mas diga com amor que aquilo está errado, que pecado é pecado. Mesmo que seja um representante e alguém que você admirava tanto. Mas se está em discordância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então tenha forças. Rompa o mal. Reconstrua o amor a Deus, o respeito a Deus, o andar em santidade. É tão bom, irmãos. Vamos andar em santidade. Assim diz o Senhor. Nós precisamos andar em santidade. É tempo de arrependimento. É tempo de transformação de caráter. É tempo, irmãos, de renunciar aos desejos da carne. É tempo. Devemos caminhar com o Senhor, porque não é a nossa força. Nós não temos força, é verdade. Nós não temos força nenhuma. Mas nele nós temos força sim. Devemos caminhar com ele. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai, faz a vontade dele. Devemos ser intercessores. Devemos ter misericórdia daqueles que estão caminhando para a morte. Devemos ter misericórdia, irmãos. Devemos ter misericórdia. E não a palavra de falar para outra pessoa, ficar falando, olha, fulano caiu. Não diga isso não, irmãos. Ajoelhe-se e clame a Deus para que aquele irmão se levante
E clame a Deus para que você não caia, porque qualquer um de nós podemos cair, a qualquer momento nós podemos cair. Aqui ele diz assim, olha, nós devemos ser corajosos pela fé no Senhor. É Ele que nos dá coragem. Deus é conosco por onde quer que andemos. Deus é conosco, irmãos. Ele fica muito triste quando você cede e você cai no pecado, porque Ele te fez para andar com Ele em santidade. Se você conseguir ser essa pessoa, olha, que aqui na primeira carta de Pedro, ele diz assim, ó, a pedra viva e a nação santa. Ele diz no 9. Na verdade, ele diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Nós não queremos ser aquele povo que Ezequiel falou aquilo. Que não tinha um sequer, não tinha um só. Ele diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós devemos ser. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós devemos ser testemunhas dele. Nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, nós nem éramos povo. Mas agora, nós somos povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós alcançamos misericórdia e a maior prova disso é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você e por mim. Isso é misericórdia. Ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade, o nosso pecado. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço. Tá pago. Tá pago já. Isso é misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Antes, Ezequiel mostrou aqui. O povo estava no pecado, fazendo tudo que hoje as pessoas estão fazendo. Mas Jesus ainda não tinha vindo no tempo de Ezequiel. Mas aqui, na primeira carta de Pedro, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido por nós. Já tinha ressuscitado. E já tinha subido aos céus. E já estava à direita do Pai, intercedendo por nós, como ainda está até hoje. Por isso que ele fez esse canal. Para acordar você do sono profundo que Satanás te colocou. Na ilusão do mundo, na ilusão da carne, irmãos. Que sejamos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Devemos nos comprometer, devemos ser corajosos, né? Porque Deus é conosco. E devemos ser pessoas comprometidas com Deus. E não com sua própria vontade, com seus interesses, com a sua vida. Aquele que fica na brecha, ele deve amar o seu próximo como a si mesmo, porque ele já ama a Deus acima de todas as coisas, acima do seu amor próprio. Ele tem que colocar Deus à frente para poder ter coragem. Coragem. Sabe o que coloca medo no homem? Quando o homem tem muito amor pela própria carne e esquece de Deus. Aí fica medroso.
Mas, olha, pessoas, Deus quer que sejamos pessoas comprometidas com Deus e não com sua própria vida e interesses. Deus tem que ficar em primeiro lugar. Renuncie à própria carne. E aí você renuncia, não é chorando porque está renunciando da carne, mas é com alegria. Com alegria, é isso que Deus quer. Que você renuncie à carne, mas com alegria. Não é achando difícil. Quem nos faz na marra ir para o inferno é Satanás, com engodo, iludindo a gente. Mas Deus, Ele quer que nós nos voltemos para Ele com alegria. A alegria do Espírito Santo de Deus que está na terra e que pode habitar no seu coração a partir de agora. É tempo de arrependimento. Quando você se arrepender, o Espírito Santo de Deus vai te encher, vai te fortalecer. E aí já não é mais você que vive, mas Cristo vai viver em você. Aí é que você vai ver como é boa a vida. Pessoas que não visam lucro, na obra de Deus. A pessoa que não está visando lucro, ficar rico na obra de Deus, esse é o que deve estar na brecha. Porque enquanto que a pessoa está preocupada em ficar rico, esquece de amar a Deus acima de todas as coisas, por causa do dinheiro, e muito menos vai querer amar o seu próximo, porque você quer o dinheiro todinho para você. Então, fazer a obra de Deus visando lucro não dá certo, não. Essa igreja não prospera. Pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, mas ela não prospera. Se ela estiver visando lucro, ela não prospera. E aí, irmãos, ele diz isso. Diz assim aqui. Que devemos ter amor de Deus e servi-lo com dedicação, com alegria. Pessoas cujo alvo é o Senhor. Deus quer que sejamos assim. O nosso alvo tem que ser o Senhor. Quando você acorda pela manhã, meu alvo, eu te amo, meu alvo. Oh, meu Deus lindo, eu te amo. Eu te amo. Obrigada que o Senhor me acordou com vida. Estou viva. Amanheceu o dia e eu estou viva. Que maravilha. Obrigada. E Ele vai fazendo coisas que eu vou dizer, irmãos. Deus me surpreende a cada dia. Esse meu choro, irmãos, é de alegria. É a presença dele que me constrange a amar você, ao ponto de dizer a você que seja aquele homem que o Senhor procura, aquela mulher que o Senhor procura, para reconstruir aquilo que está destruído. Os verdadeiros valores, o valor, o respeito, a adoração a Deus, que hoje é proibido nas repartições públicas. As pessoas não falam sobre a sua fé. No lugar de entrar dizendo, olha, já pensou se você entrasse numa repartição pública ouvindo um louvor, um agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui dispostos, saudáveis para trabalhar para o Senhor. Porque o Estado, o município, a federação, todos eles devem servir a Deus quando estão ali no trabalho. O servidor público, quando ele está ali fazendo o serviço dele, ele deve entender que ele deve servir ao próximo. Aquele serviço, ele só vai ter valor se for com amor e pensando no seu próximo. Aquela pessoa que chega para você atender é o seu próximo que está precisando de você ali para você fazer alguma coisa para ele.
Isso na saúde, na educação. O bom professor é aquele que teme a Deus. É aquele que entende que não pode ensinar as crianças essas ideologias de gênero para confundir a mente da criança. É aquele bom professor, é aquele que não tem vergonha de confessar que crê em Deus. Chega de indiferença espiritual. Deus está chamando a gente para que sejamos mais ousados. Se sair, abrir processo, porque eu estou dizendo uma coisa, outra que eu diga, o que Deus manda eu dizer, eu digo. Então pode abrir processo, fique à vontade. Tem nada não, só vai ser um processo. E o que tem? Eu quero é a vida eterna. Aí, se a consequência amanhã se permitirem que o comunismo tome conta do Brasil, se a gente não se prostrar diante de Deus, se a gente não realmente não reconstruir as muralhas dos verdadeiros valores e ficarmos na brecha intercedendo a Deus pelo povo brasileiro, e se de repente nós não fizermos isso e o comunismo tomar conta de nossa nação, nossa cabeça será cortada, vai rolar mesmo, vai ter muito sangue, as igrejas vão ser destruídas. Mas, irmãos, foi culpa nossa, porque nós não fizemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Hoje é o dia 15/11 de 2020 e Deus nos chamou para sermos reconstrutores. Vamos reconstruir as muralhas que foram derrubadas. Vamos nos tornar aquele que fica na brecha, olhando para o alto e clamando a Deus. Que Deus abençoe e proteja a nossa nação e todas as nações da terra. Toda a terra, irmãos, geme, porque se distanciou de Deus. Tudo que está acontecendo na terra, irmãos, é por causa da nossa omissão, do nosso afastamento do Senhor. A convocação foi feita. Resta você levar a sério. O Senhor disse que muitos não crerão na palavra que o Senhor me entrega. Ele disse que muitos. E eu vejo, irmãos, até pessoas que eu amo tanto, pessoas que são amigos meus, que são minhas, que moram aqui, que não querem perder tempo ouvindo esse vídeo, porque não creram que eu fui visitada pelo Espírito Santo de Deus na madrugada do dia 22 de março de 2020, quando o Senhor me convocou para deixar de ser uma cristã morna, que só pensava na minha salvação e na salvação das pessoas que eu amo, e não pensava no outro. E o Senhor já vinha me incomodando para orar por toda a terra. Antes que a pandemia aparecesse, o Senhor já tinha me falado isso. Para eu orar por toda a terra. E depois, em 2019, o Senhor vai e diz que vai ser necessário, que ia recolher alguns milhares. E eu não entendia nada. Eu só sabia que o Senhor ia recolher alguns milhares. Eu sabia. E eu tive paz pela paz que Ele me entregou quando Ele entregou essa palavra. Ele me deu paz e por isso eu continuei tudo normal. Mas quando a pandemia começou esse vírus se espalhando na China,
que a gente não sabe por quê, como foi que aconteceu ali, até que ponto que houve culpa daquelas autoridades. Nós não sabemos, irmão. Tudo é dedução. Uma coisa eu sei, que toda a terra sofreu com a pandemia. Porque quando começou lá, que meu esposo me lembrou do que Deus tinha revelado, porque ele disse: está morrendo muita gente. Nós não sabíamos que ia espalhar por toda a terra. E eu corri, fui orar, pedir a Deus para que aquilo não acontecesse. E Deus me repreendeu, irmãos, dizendo que não era assim que eu deveria orar. Não era para orar para acabar com a pandemia, mas era para orar por toda a terra, pela salvação, pela reconciliação do homem com Deus. E aí, irmãos, quando foi já agora, quando já tinha espalhado a pandemia, que eu estava gripada e que já pensava que era, mas deu negativo. E eu pensava que a minha gripe já era da pandemia. Que eu até pensava que estava nesse povo que Deus ia recolher. Deus me desperta para fazer esse canal. E tinha um louvor assim: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. E diz: esse lugar é no Senhor. Eu pensava que era porque eu ia, mas na verdade é porque Deus está dizendo para você: há um lugar de descanso em você, há um lugar de refrigério em você. Esse lugar é no Senhor, busque a Ele. Não se deixe levar pelas ciladas e pelas artimanhas de Satanás, pelos engodos, pelos enganos, pelos prazeres da carne. Não se deixe levar, porque o resultado é a morte eterna. Volte-se para o Senhor. Procura nele. Você vai encontrar vida nele. Você vai encontrar descanso, alegria, refrigério, vida. E uma vida com propósito, onde você vai conhecer a sua missão. Espírito Santo de Deus me revela qual é a minha missão. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mesmo que muitos não creram e não crerão. Mas essa palavra que o Senhor me dá todas as manhãs, ela vai alcançar você e todo aquele que estiver no plano do Senhor para ser alcançado. Ele disse que essa palavra iria até os confins da terra, aos lugares mais longínquos. E eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio mesmo, porque é dele, é para ele, é para a honra e glória dele. E é para a sua salvação. Esse canal é para salvar vidas, é para pescar homens e fazer deles pescadores de homens. E esses homens que eles vão pescar, pescadores de homens. E assim até chegar na vontade do Pai. E uma coisa que nós devemos entender: nós não podemos nos desviar do alvo. O alvo. Nós devemos renunciar aos prazeres da carne que nos leva para a morte eterna. Busque mais o Senhor, ore mais, jejue mais, para que você seja fortalecida espiritualmente, para você se tornar aquela pessoa que vai reconstruir os valores, os verdadeiros valores, segundo o coração de Deus. E ficar na brecha, intercedendo pela terra. Esse é o lugar certo de estarmos, irmãos. Assim diz o Senhor.
Amém. Amém. Os pedidos de oração, irmãos. Irmãos, vamos orar por libertação de todas as crianças, de todos os jovens. Libertação, libertação dessa ideologia satânica, ideologia de gênero que tem atacado as nossas crianças. A irmã Gleice pediu para que eu intercedesse pela libertação da netinha, daquela senhora, Dona Olívia. Também pelo que está com mal de Parkinson. Pelo que está acontecendo nessa família, irmãos. Eles precisam de nossas orações. E o pior, irmãos, é que sabemos que muitas outras famílias estão passando por isso. Todas precisando da misericórdia do Senhor, do socorro de Deus. Todas essas famílias, eles precisam da misericórdia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, venha em nosso auxílio, venha nos fortalecer, Senhor, venha nos perdoar, Senhor, para que possamos ser, Pai, aqueles que vão reconstruir as muralhas e ficar na brecha, intercedendo ao Senhor por toda a humanidade, por toda a terra. Senhor, aviva a tua igreja. Protege a tua igreja, Senhor. Esconde a tua igreja debaixo das tuas asas. Renova as nossas forças. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer. Vem nos renovar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Nós te entronizamos, Senhor. Nós te entronizamos. Que venha o teu reino sobre toda a terra. Alcança, Pai, esta criança de 8 anos e todas as crianças, Pai, da terra. Expulsa os demônios, Pai, as castas de demônios que estão investindo contra as crianças, contra as famílias. Protege, Pai, as famílias, os casamentos. Protege, Pai, guarda, Pai. Guarda os homens, as mulheres. Esconde eles debaixo das tuas asas. Tira deles toda a ilusão, toda a coisa que está afastando eles do Senhor. E traga eles para junto de ti através de Jesus, da cruz, da herança. Senhor, nós queremos tomar posse da herança. Nós queremos ser povo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Separados para a boa obra. Senhor, nós queremos ser, Senhor. Nós queremos ser, Senhor,
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia através do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior prova de amor de Deus, entregar o seu Filho para morrer por nós. Igreja do Senhor, acorde. Acorde, igreja do Senhor. Amém. Jesus é muito grande. Deus está no controle. Só diga assim: Senhor, eu não sei como fazer, como te servir, como me colocar na brecha. Mas eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade e descanse que Ele faz. Amém? Amém. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Amém.